Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Frente a Frente, hoje debatendo os atos registrados em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, a partir da luz do direito, da legalidade, com os advogados aqui militantes. João Alberto, ele que é vice-presidente da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, está aqui, professor de Direito, e também o Olímpio Rocha, também advogado, também professor de Direito, dirigente aí do PSOL aqui no estado da Paraíba. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ver um pouco dessa experiência aí do doutor João lá em Brasília e a Olímpio aqui na Paraíba, fazendo um debate já com representações criminais no Supremo Tribunal Federal. Deixa eu só registrar a informação de que o governador João Azevedo, agora, no final do dia, já começo da noite, confirmou mais alguns nomes na pasta aí, nas pastas do governo aí. A maioria deles, nomes que já estão atuando, né? Se conseguir espelhar aqui, vamos lá, o governador anunciou na noite dessa segunda-feira alguns outros nomes. A novidade aí, acho que está passando aí a Rafaela Camaraense, ela que foi vereadora lá em Cuité, deputada estadual também, filha do prefeito lá de Cuité, Rafaela Camaraense, que vai... volta ao governo, mas aí nesse caso aí, já na Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade, que é uma secretaria que o governador quis desmembrar para poder fazer essa conexão com o Ministério do Meio Ambiente lá da Marina Silva. O tenente-coronel Marques Júnior assume a chefia da Casa Militar do governador. O tenente-coronel Marques Júnior já atuava ali muito próximo ali da Casa Militar do governador. E aí permanece aí, o governador confirmou os nomes que vão permanecer nas pastas que já estão. Deusdete Queiroga, né, na Infraestrutura e Recursos Hídricos. A Vigiane Melo é adjunta da Infraestrutura dos Recursos Hídricos. Roberto Paulino, mantido na Secretaria-Chefe de Governo. Ronaldo Guerra, mantido aí como chefe de gabinete do governador. Nonato Bandeira, mantido na titularidade da comunicação institucional. E o advogado Fábio Barros como executivo da comunicação. São todos nomes que já estão aí. O governador também confirmou e reafirmou a permanência do delegado Jean Nunes, né, à frente da Secretaria de Segurança Pública. O Lamarck Donato na função de executivo da Segurança Pública e Defesa Social, e os coronéis Sérgio Fonseca e Marcelo Araújo continuam nos comandos gerais da Polícia Militar, Sérgio Fonseca, e Marcelo Araújo no Corpo de Bombeiros. José Ronildo e Lucas Severiano, subcomandantes aí das corporações, e Jair Carneiro, corregedor geral. O governador também confirmou e manteve aí na CGE o Letácio Guedes, né? Fábio Andrade na Procuradoria, ele já havia anunciado, inclusive aqui na Arapuã. Paulo Márcio também é um nome mantido, procurador adjunto, ele é do quadro lá dos procuradores do Estado. Gilmar Martins, mantido também na Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. Petrônio Rolim como secretário executivo de Parcerias Público-Privadas, e o Júnior Caroé, o Edinaldo Joaquim, mais conhecido como Júnior Caroé, responsável ali como secretário executivo do Orçamento Democrático. Marialvo Laureano, que já foi o primeiro nome confirmado do governo, foi inclusive aqui na TV Arapuã, como secretário da Fazenda. Bruno Frade, secretário adjunto aí da Fazenda. E para fechar, Mário Sérgio Freitas, nome anunciado como secretário executivo do Tesouro. Fechando, Denis Soares, novo secretário executivo do Meio Ambiente. Zezinho do Botafogo, mantido como secretário aí da Juventude, Esporte e Lazer. Lídia Moura, confirmada na Secretaria da Mulher e Diversidade Humana, ela também se mantendo no cargo. Tem Cristiane Almeida como executiva da pasta aí. Fechando, Joaquim Hugo continua à frente da Secretaria de Desenvolvimento da Agropecuária e da Pesca. Rafael Lopes na Secretaria Executiva. Rosália Lucas é mantida na Secretaria do Turismo e Desenvolvimento Econômico. E Fabrício Feitosa no empreendedorismo. O João Azevedo já tinha confirmado Johnny Bezerra na Secretaria de Saúde, com Renata Nóbrega e Ari Mateus Reis nas executivas da saúde. São os nomes todos aí confirmados pelo governador. Acho que falta pouco para ele fechar a equipe aí, como ele prometeu aqui no Frente a Frente, inclusive, basicamente 80% do governo mantido aí. Bom, doutor João, já falei demais. Doutor Olímpio, agora é com vocês. Alexandre de Moraes, aí a partir das atitudes tomadas até então, afastamento do Ibanez, prisão do Anderson Torres, Alexandre de Moraes, ao longo desses 4 anos,
herói ou vilão da democracia? Veja, Luiz, Alexandre de Moraes tem agido, né, tem atuado com base no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, né? O regimento interno do Supremo Tribunal Federal tem um dispositivo que prevê justamente a possibilidade de instauração de um procedimento interno à Corte no sentido de investigar os responsáveis pelos ataques à democracia, no sentido de investigar os responsáveis pelos ataques concretos à Corte, que foi o que nós vimos com veemência no último dia 8 de janeiro, né? Para além disso, Alexandre de Moraes, é preciso dizer que não é herói e nem vilão. Ele tem atuado, né, como um magistrado ele tem atuado a partir das provocações que recebe. O magistrado ele precisa atuar na medida em que é provocado, diferente, por exemplo, de Sérgio Moro, né, que atuava em conluio com os procuradores lá da Lava Jato, nomeadamente o Deltan Dallagnol, que foi depois eleito deputado federal. Então, Alexandre de Moraes, ele decide uma vez que é provocado. Alexandre de Moraes, ele depois submete as decisões que toma ao plenário do Supremo Tribunal Federal, que tem corroborado essas decisões. Foi o caso, por exemplo, da decisão que determinou o afastamento do governador Ibanez Rocha. Muitas vezes a imprensa acaba colocando títulos nas reportagens: Alexandre de Moraes afasta, mas na verdade, se nós virmos os teores das decisões, a gente vai ver que o Supremo Tribunal Federal ele tem corroborado, em sua grande maioria, as decisões monocráticas do ministro Alexandre de Moraes. Obviamente que não se trata, repito, de herói, não se trata de vilão, se trata de um magistrado que tem demonstrado, sim, é preciso reconhecer, uma atuação forte, uma atuação veemente em defesa da democracia, né? Então, o afastamento do Ibanez, como você bem lembrou, para mim, né, penso eu, foi uma medida correta, foi uma medida que demonstrou à opinião pública, demonstrou a necessidade de começar a responsabilizar aqueles que foram omissos nas suas responsabilidades. Então, o governador Ibanez, ele demonstrou absolutamente essa omissão na medida em que não sabia, né, se haveria ou não qualquer tipo de ataque muito mais contundente, assim como o seu secretário de Segurança, o Anderson Torres, que era ministro da Justiça de Bolsonaro, né? E como nós bem vimos, o próprio Anderson Torres foi agora preso também de forma, penso eu, correta, porque prevaricou no mínimo, porque demonstrou-se, inclusive, que ele tinha em sua residência, né, uma minuta de um suposto decreto de estado de defesa que absolutamente inconstitucional, que absolutamente feriria de morte o Estado democrático de direito. É preciso saber se esse decreto ele foi minutado em conjunto com algum assecla mais próximo desse presidente Jair Bolsonaro, de maneira que todos eles venham a ser devidamente responsabilizados. É preciso, repito, para finalizar esse raciocínio, não dar anistia a nenhum desses que foram diretamente e também indiretamente responsáveis pelos ataques terroristas de 8 de janeiro. É preciso agir com pulso firme, entendo eu, que essas decisões que estão sendo dadas pelo ministro Alexandre e corroboradas pelo plenário do Supremo Tribunal a partir de provocações, sejam elas da AGU, sejam elas da Procuradoria da República, sejam elas de cidadãos que apresentam notícias crime, de partidos que apresentam notícias crime, como nós do PSOL, elas têm sido, sim, corretas. Esperamos, portanto, que a justiça se faça e que a democracia prevaleça no nosso país. Doutor João. Muito bem, vou pedir vênia aqui a doutor Olímpio e a você, Torres, para acabar tendo que demorar um pouquinho para falar sobre isso. Primeiro que não tenho admiração nenhuma para o Alexandre de Moraes. Admiração jurídica, zero. Eu acho que a obra que ele escreveu e o que ele está fazendo hoje é um desserviço ao patrimônio jurídico brasileiro. Diga e provo. Quando o doutor Olímpio falou aqui, meu colega de farda, e ele disse que é advogado também, que ele disse que há um dispositivo no regimento interno, verdade. Há um dispositivo no regimento interno, que diz o seguinte: quando há algum delito no interior do STF, a prerrogativa é do ministro. Foi o que houve no dia 8, doutor. Então, o que mais acontece? Interior do que aquele. Mas vou voltar um pouquinho. Aquele inquérito do fim do mundo, de fake news, eles entendem que, como Daniel Silveira falou da vida deles, e ele falou dos ministros, ele usou esse dispositivo
para instaurar esse grande inquérito da fake news, porque ele se dizia competente para julgar essa matéria. A partir daí há um desdobramento. E é interessante que, como o doutor Olímpio falou, acharam uma minuta na casa de tal pessoa que falava sobre quebra de sigilo dos ministros, quebra de sigilo bancário, fiscal. Todo mundo ficou, não, mas isso é um absurdo. Mas é interessante. O ministro Alexandre de Moraes quebra sigilo de todo mundo, ninguém diz nada. As decisões dele, quebra sigilo disso, pega dinheiro de não sei quem, multa não sei quem, vai na conta de não sei quem, bloqueia, e todo mundo fica pacífico, pacato cordeiro. Preste atenção em algo. Você está falando com o testemunho, você está ouvindo o testemunho ocular do que aconteceu em Brasília. O processo penal, que ainda está em vigor, ele diz o seguinte: primeiro, a presunção de inocência. Ninguém é condenado, a presunção é de inocência, não de culpa. O que é que acontece? Você teve um delito acontecido na Praça dos Três Poderes, no mínimo aí o crime de dano, no mínimo, houve crime sim, tem que apurar e tem que responsabilizar, mas o ministro Alexandre de Moraes, simplesmente ele, deu uma canetada e disse assim: prende todo mundo. Mas vai apurar... Estavam não. Em flagrante, doutor. Estavam em estado de flagrância, cometendo crimes à torta e à direita, todos vivos. Prende todo mundo. O que acontece? Estava em estado de flagrância. Ok, 24 horas do cometimento do delito, até 24 horas de estado de flagrância. O doutor Olímpio tem razão. Agora, eu creio que o doutor Olímpio concorda comigo que se o fato aconteceu às 15 horas e um grupo de pessoas chegou às 19, não está em flagrância. Concorda? Depende, eu não sei o que essas pessoas estavam fazendo às 19 Não, eu estou horas. perguntando o seguinte: se o crime aconteceu às 15 e eu e o senhor chegamos no local do crime às 19, a gente poderia ter cometido? Em tese não. Em tese não, perfeito. Então o senhor concorda, tá ótimo. E elas individualmente praticaram. Não, tudo bem. O que eu estou querendo deixar claro aqui é o seguinte: ônibus e caravanas chegaram após a ocorrência dos crimes de dano e outros delitos que têm acontecido. Essas pessoas estão presas. Então, fazendo que houve uma extensão de quem foi responsável ou não. Mas entenda, Torres, as pessoas... Você concorda que precisa separar esse jogo do trigo? Não, os ônibus não praticam crimes, né? As pessoas praticam crimes. Mas os ônibus conduzem as pessoas. Exatamente. Se é preciso individualizar as condutas, pronto, né? É preciso isso saber... que ele está... E aí nós concordamos. É preciso saber exatamente quem praticou o quê, exatamente. Quem praticou o dano, quem praticou o furto, inclusive de obras de arte valiosíssimas. Depredou lá as obras de arte também, quebraram relógio. Inclusive, essas imagens estão disponíveis nas redes sociais. Não é? É preciso saber, revoltando, quem financiou essas pessoas. Essa tese da individualização do crime. Aí eu quero pegar, porque acabou de sair a informação aqui, que o ministro Benedito Gonçalves, do Tribunal Superior Eleitoral, está pedindo a inclusão da minuta que decretava aí o estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral, que foi encontrado o documento na casa do ex-ministro Anderson Torres, para incluir no inquérito da investigação contra Jair Bolsonaro. Perfeito. Mas aí eu vou concluir o raciocínio dizendo o seguinte: o ministro Benedito, todo mundo sabe que ele é um ministro que, a questão do radiolama e tal, todas as decisões foram contra Bolsonaro e foram a favor da outra chapa. Basta você fazer um retrospecto. Eu não estou avaliando decisão por decisão. Eu estou dizendo que dos pedidos, tudo que o PT fazia foi deferido e o que a chapa do presidente Bolsonaro pedia era indeferido. Isso aí basta você fazer um retrospecto. O que eu estou dizendo a você é o seguinte: que todas essas pessoas que nós concordamos aqui, doutor Olímpio, que chegaram no estabelecimento lá, chegaram na Praça dos Três Poderes, após a ocorrência do crime, preste atenção, estou dizendo que houve crime, mas muitas pessoas chegaram depois. Tá lá, você pegar o celular, você vai rastrear, você vai ver, pegar o tacógrafo dos ônibus, vocês vão ver. Todas essas pessoas tiveram a mesma capitulação. E esse documento, quando a gente chegou na Polícia Federal, já estava lá impresso. O delegado de polícia não teve autonomia sequer de fazer uma capitulação diferente. Você acha que os diferentes deveriam ser tratados legalmente diferentes? O Rui Barbosa dizia que direito é tratar igual aos iguais, diferentes os diferentes. A nota de culpa já estava pronta. Outro detalhe importante de registrar: esse é documento que nós requeremos lá dos nossos clientes, não tem sigilo. Aqui é um termo de qualificação interrogatório. Já está impresso. Delegado da Polícia Federal. Tem autonomia não. Você vai perguntar isso e no final as partes assinam. Isso aqui não faz parte do Código de Processo Penal. Nós temos aqui, só um minuto, doutor, vou perder o raciocínio. Essas pessoas não foram lá passear. Aqui você tem pessoas não foram lá aqui fazer você tem festa, pessoas. né? Isso aí já é um comportamento imbuídas que a esquerda sempre, assim, a gente não consegue terminar o raciocínio
porque aí você vai quebrar o raciocínio que está ouvindo em casa. Intuito de atacar a democracia. Vamos concluir, porque eu queria perguntar sobre o documento. Se Anderson Torres, num depoimento dele, disser que aquilo veio do presidente Jair Bolsonaro na época, se isso é batom na cueca, eu queria que vocês, à luz da lei e juridicamente, pudessem responder sobre isso. Mas o que ele vai dizer, ele se responsabiliza. Tem que provar que o outro disse. Não adianta. Olha, se você cometeu um crime de homicídio, você tem que fazer reconstituição do crime, você tem que mostrar onde está o corpo e quais foram as armas. Isso aí é básico. Mas eu acho que Mas deixa eu voltar para cá, senão eu vou perder a só concluir. Então, veja só, vou voltar aqui porque o doutor Olímpio acabou fazendo uma intervenção. Então, nota de culpa padronizada. Não tem o que fazer, todo mundo tratado igual, mesmo quem chegou depois. Interrogatório padronizado. Delegado da Polícia Federal não tem autonomia nenhuma. Pessoa com depressão, com problemas aqui, que tiveram surto lá, continuaram presos. Não houve tratamento diferenciado nenhum. Você teve aqui a relação... Foram liberadas muitas pessoas. Você tem a relação aqui... Eu tive com um colega do Conselho de Direitos Humanos. Aí você tem que deixar eu falar, senão fica difícil. Não, eu deixei você falar sempre. Não, você tem a relação aqui de muito, 1.138 pessoas que foram presas aqui, independente das circunstâncias. Chegou na hora ou não. E por fim, você tem que observar o seguinte. As pessoas que apareceram naquelas imagens que outra emissora propagou, nenhuma está presa. Eu tive uma reunião hoje pela manhã com colegas conselheiros de direitos humanos do Distrito Federal que foram taxativos no sentido de dizer que as pessoas que estão presas lá em razão do terrorismo praticado no dia 8 de janeiro estão recebendo tratamento minimamente condigno. Aliás, é de se espantar, doutor, que essas pessoas têm acesso a celulares. Eu sou o presidente do Conselho Estadual dos Direitos Humanos da Paraíba, fui perito do mecanismo antitortura da Paraíba, fiz inspeções várias no nosso sistema prisional, nunca ouvi falar de presos no sistema prisional paraibano que tenham celulares dados, né, a bel prazer pelas autoridades. As pessoas estão lá fazendo lives, estão... Lá onde, doutor? Lá nos ginásios de Brasília, em que elas estão presas. Mas, doutor, elas não estavam presas, lives. Não. Ali não. Estão presas lá fazendo lives, reclamando do suposto tratamento ruim que tem recebido. Elas estavam na Polícia Federal, elas foram revistadas, qualificadas, interrogadas. Depois disso, elas foram presas e os celulares foram apreendidos. O senhor está equivocado. Outra coisa. Não, doutor. Presídio da Papuda e presídio da Colmeia não tem tratamento desse humano aí, não tem nem colchão para todo mundo. E os celulares as pessoas estavam usando lá, porque lá eles ainda iam ser revistados, qualificados, e aí sim seria dada a ele a nota de culpa, informado da prisão, celulares foram retidos para perícia, obviamente, e eles foram conduzidos para o presídio. Então, não foi isso que nós vimos nas imagens. As pessoas reclamando. Mas foi isso que eu vi porque eu estava lá. As pessoas reclamando. Só por causa do nosso tempo a gente naturaliza. Com o celular fazendo live. A gente iria se estender naturalmente, porque vocês têm trazido um bom conteúdo, mas eu queria, exatamente pela presença de vocês, não perder de fazer essa pergunta: qual é o grau de potencialidade comprobatória que um documento daquele pode complicar, seja a vida do Anderson Torres, seja do Jair Bolsonaro, seja de qualquer outra pessoa que mandou aquele documento, defendeu aquele documento. Eu quero falar do ponto de vista legal e jurídico, qual é a potencialidade que vocês encontram naquele documento. Porque a corrente que diz o seguinte: olha, ali é um pedido dentro de artigos e dispositivos constitucionais para que o estado de defesa que está previsto, o estado de defesa seja aplicado no TSE. E já há uma corrente que diz, olha, aquilo dali, em função da completa ausência de algo formal e consubstanciado de fraude das eleições, aquilo dali é uma redação do golpe. Então, duas correntes diferentes. Qual das duas ou outras vocês se encaixam naquele documento específico? Eu não estou dizendo para onde ele vai, quem assinou aquilo, mas estou dizendo, do ponto de vista jurídico legal, para quem está nos acompanhando, qual é o grau de potencialidade comprobatória de um golpe, de uma tentativa de golpe àquele documento? É no mínimo execrável que um ex-ministro da Justiça tenha guardado, né, com todo carinho em sua residência, um documento golpista, um documento que prevê que os poderes da República terão suas atuações minimizadas, para dizer o mínimo. Não é? Então, ele, no mínimo, repito, prevaricou na medida em que não deu voz de prisão imediata à pessoa que ele disse que o entregou aquela minuta de estado de defesa. É um documento absolutamente teratológico, é um documento absolutamente inconstitucional, porque não tem base fática, não tem base constitucional, não tem base legal. O que eles querem dizer é que as eleições teriam sido fraudadas, o que eles querem dizer é que não teria havido legitimidade nas eleições
de outubro por conta dessa ausência, como o doutor bem lembrou aqui, desse tal código-fonte. As pessoas não querem saber de código-fonte, as pessoas querem saber de fonte de alimentação, de fonte de moradia, de fonte de aumento de salário mínimo, e essa narrativa da extrema-direita sobre esse tal código-fonte fica desviando a atenção que deve ser dada aos problemas reais da população e criando narrativas golpistas, como aqui redundou nesse ato horrendo do dia 8 de janeiro. Então, eu espero que o presidente Jair Bolsonaro seja punido também em razão dessa tentativa golpista. Doutor João. Primeiro que, salvo engano, o jurista Ives Gandra, ele fez um comentário sobre o documento dizendo que o documento não tinha assinatura. Isso. Se for um documento apócrifo, então ele não serve para nada, né? Absolutamente nada. Tem valor para o banco nenhum. Nenhum documento sem assinatura, ele pode responsabilizar ninguém. Isso aí é básico. Segundo, não acredito nem na existência desse documento. Eu acredito que esse documento foi confeccionado exatamente para criar mais uma narrativa, para dizer que é golpe, etc, etc. Você está dizendo que ele pode ter sido... Não, ele pode ter sido uma prova plantada. Alguém criou, jogou, eu encontrei aqui, veja só, veja bem. Pode ter sido pela polícia? Até pode, não acredito. Acredito que ele disse que recebeu, né? Não, tudo bem. Eu acredito que, primeiro, o documento é apócrifo. Legalmente não tem valor nenhum. Nenhum. Segundo, acredito que confeccionaram para incriminar e para criar essa narrativa. A esquerda é catedrática disso. Terceiro, quando você tem, de acordo com o artigo 136, 137 e 142 da Constituição, Estado de Sítio, Estado de Defesa ou aplicação da garantia da lei e da ordem, direitos, eles são suprimidos. É claro, é um estado de exceção, é um estado diferenciado. Então, se fosse implantado um estado de sítio, estado de defesa ou um GLO, haveria algumas restrições de direito, como, por exemplo, direito de reunião. Então, não acredito, o documento apócrifo não serve para nada, a não ser para criar narrativa. Um documento que eu creio que foi criado e plantado. E terceiro, se porventura existia essa ideia de implantar um estado de sítio, estado de defesa ou um GLO, como saiu publicado no Diário Oficial de 29 de dezembro de 2022, haveria sim restrição de direito. Então, eu acho que não há como incriminar ninguém, porque, veja bem, se a partir do momento que se eu lhe incrimino, se eu incrimino, doutor, Olímpio, desculpa, doutor Olímpio, por um documento apócrifo que ele não assinou, que você não assinou, que eu não assinei, que os colegas aqui não assinaram, aí... Mas o próprio ministro admitiu que tinha em poder dele, sim, aquele documento. Ele tentou tergiversar, dando conta de que teria recebido de um popular, não é? E ele disse com todas as letras que tinha, sim, na sua casa. Ou seja, ele não disse que foi uma prova plantada, ele disse que sabia da existência daquele documento. E o Estado de Defesa, o Estado de Sítio, o senhor sabe bem... Doutor, eles exigem que o Conselho da República, por exemplo, seja ouvido, né? Eles exigem que o Conselho de Defesa Nacional seja ouvido, não é? De maneira tal que não pode, sob hipótese alguma, ser uma atitude imposta unilateral, não é? E além de que, como eu disse, não há motivo fático tendente a fazer com que esse documento tenha validade. Olha só, nosso tempo estouradíssimo, naturalmente, mas eu tenho um intervalo para chamar, eu vou chamar aqui rapidinho, na volta a gente fecha aqui nosso bate-papo. Um minutinho só e a gente está de volta aqui no Frente a Frente.